Uma parte, por gentileza, de imediato, vereador, só para responder a questionamento, por gentileza. Tem a parte. Pode ser? Obrigado, vereador Cristiano. Vamos fazer diferente. Convido o senhor aí junto lá hoje. Pode ser depois da sessão ou de noite mesmo. Não sei se o senhor está ocupado de noite. Eu vou em qualquer momento. Desculpa. Por gentileza, Gente, eu só quero que o senhor de novo, Atenção, atenção, um minutinho. Então, Vamos assim, ó, seguir o protocolo. O senhor fala, Obrigado, né, o presidente. seu à parte. Obrigado, estou na minha parte. Então, Por favor, né, gente? Vamos manter a ordem. Não é um diálogo nesse momento. O senhor tem o seu à parte. Não pode resposta. O senhor usou uma parte, vereador Lucas, agora a parte do vereador Bortola, e o senhor segue, por favor, no seu tempo. e depois vem aqui nessa tribuna falar em desrespeito, né? Mas tudo Então. bem. Vereador Cristiano, só para concluir, então fica esse convite, se ele só foi na inauguração, vamos lá, nos dias normais, para que verifiquem em loco toda essa situação. Obrigado, presidente. Fiquei um pouco nervoso agora. Então, bom dia, senhora presidente, nobres pares vereadores, quem está presente aqui na nossa tribuna, né, a quem está nos assistindo nas redes sociais. Né? Hoje eu quero trazer um assunto, por óbvio, relacionado à segurança pública também, mas quero linkar algumas situações que são possíveis, e é o que estamos fazendo, né, para minimizar e melhorar a nossa qualidade de segurança pública no município de Caxias do Sul. Né, então, hoje eu falo da iluminação pública, né, que, sem dúvida, a iluminação pública e a segurança estão intrinsecamente ligados. Uma cidade bem iluminada inibe a delinquência. Existem pesquisas que comprovam essa relação. Quanto mais eficiente o serviço, menor o índice de criminalidade. E nós temos imagens aqui, inclusive, das alterações que nós já estamos fazendo no município. Pode permanecer ali, Adri. Uma iluminação pública eficiente reflete diretamente na qualidade de vida e no desenvolvimento econômico. E segurança. As pessoas interagem com o espaço urbano noturno, frequentando praças, parques, pistas de caminhadas e a própria cidade como um todo. Traz mais tranquilidade aos pais com filhos que estudam à noite. Encoraja os comerciantes a ficarem com as portas abertas até mais tarde. Movimenta o comércio e o desenvolvimento econômico da nossa cidade. A iluminação adequada, ela contribui para a prevenção do crime, a redução de acidentes, a criar um ambiente mais acolhedor e confortável para todos. Estamos alcançando a eficiência na iluminação pública na nossa cidade e na segurança. Hoje, em Caxias do Sul, estamos migrando para as lâmpadas de LED. Pode passar, por favor. Elas nos proporcionam uma melhor qualidade visual. Emitem a luz branca que desperta maior atenção. Essas características, entre outras, contribuem para as pessoas perceberem melhor os detalhes, importantes para a identificação de malfeitores. Aqui em nossa cidade, agora em março, o prefeito Adiló, então, assinou essa ordem de início da PPC de iluminação pública. Nesse primeiro momento, enquanto algumas equipes vão substituindo as ruas inteiras, as luminárias de vapor de sódio, que são de pouca luminosidade e com maior consumo, pelas de LED, com maior eficiência, mais econômicas, outras equipes estão fazendo a manutenção de lâmpadas, visto que são muitas demandas. Mas fazendo a substituição por esses novos dispositivos. Eu linko a questão da iluminação com a poda de árvores. A poda de árvores contribui para a melhoria da iluminação pública. A luz dos postes de iluminação pode alcançar as ruas e calçadas de forma mais eficiente, aumentando a segurança durante a noite. A poda de árvores é uma prática importante para a segurança pública, visto que faz com que a luz alcance as calçadas e as ruas. Esse cuidado com as árvores pode ajudar a evitar acidentes, como queda de galhos ou dela própria sobre veículos, edificações e mesmo sobre pessoas, podendo causar danos materiais, ferimentos ou, em casos mais graves, até a morte.
A nossa Secretaria Municipal do Meio Ambiente, hoje, através do nosso PPJ, elas realizaram em torno de 3.000 podas de árvores nos 2 primeiros meses de 2024 e supressão de 225 plantas, avaliadas como secas. O trabalho foi executado pelos servidores do PPJ, como eu falei, né, ali a comando do senhor Ramon, que tem prestado um grande serviço à nossa cidade. Ao investir em cercamento eletrônico também, que é uma pauta que tem sido bastante discutida, em infraestrutura de iluminação de qualidade e na poda regular adequada das árvores, a nossa comunidade pode desfrutar dos benefícios de uma maior segurança e proteção para todos. As fotos, eu acho que a Ada já passou todas, né? Aqui. Declaração Obrigado. de líder do Progressistas, presidente. Então, olha só, aqui uma calçada sendo podada, fazendo a limpeza das árvores na parte inferior delas. Pode passar, Adri. Aqui onde tem próximo a luminárias que iluminam as nossas ruas e calçadas. Pode passar. Ali a gente vê um poste onde os galhos extrapolavam o limite da iluminação, né? Certamente essa rua vai ficar muito mais bem iluminada. Aqui da mesma forma. Aqui também a gente vê luminária. Parques também. Olha aqui onde brincam crianças. Questão toda de segurança, né? Segurança pública como um todo. Pode passar. Eu quero, Adri, se puder colocar o vídeo ali da iluminação pública também, que nós estamos fazendo as trocas, e a diferença que nós estamos percebendo já na nossa cidade. Se possível, uma parte. Declaração de líder da bancada do PT. Então, fazendo o link com essas 3 situações que eu digo, que é o cercamento eletrônico, a poda de árvores, a iluminação pública, eu falo da questão do cercamento. Pode colocar para nós ali, Adri, por favor. Pauta abordada pelo vereador Dil ontem, com muita propriedade também, né? E, de fato, nós temos um número de servidores lá na casa dos 60, que é o efetivo total do nosso CIOP, né, dividido nesses períodos de trabalho lá internamente. São divididos em escalas de 4 períodos, 4 turnos dentro das suas 24 horas. Então, o cercamento eletrônico hoje da nossa cidade, né, ele desempenha um papel crucial na segurança da nossa cidade. Identificam placas de automóveis, sendo fundamental no enfrentamento a furtos e roubos de veículos. É utilizado na identificação de diversas outras ocorrências e nas investigações criminais, contribuindo, como já tivemos nesse primeiro momento do ano, para a resolução de delitos. Então, parabenizar aí o nosso chefe da Guarda Municipal, nosso secretário de Segurança Pública e o delegado Paulo, né, o prefeito Adiló, principalmente pela coragem de ter trazido isso. Já em seguida, nobre vereador. Então, desde então, esses índices de criminalidade tiveram uma redução expressiva. Roubos de veículo, por exemplo, de outubro de 2023 a fevereiro de 2024, no período em que o CIOP já estava em funcionamento, teve uma queda de 40% em comparação ao mesmo período. Uma parte, vereador. Declaração de líder para o PRD. Declaração de líder, bancada PRD, segue na tribuna, vereador Tenente Cristiano Becker. Tem a parte, vereador Xuxa.
Vereador Cristiano, sem dúvida nenhuma, a iluminação Luz para Todo, Luz para Caxias, Luz de Caxias, o nome do projeto, sem dúvida nenhuma é muito importante para nossas comunidades. Só que deveria de ouvir mais as lideranças, né? Os vereadores, as lideranças dos bairros, os presidentes possível do uma bairro. parte, vereador Cristiano. Eu, como um líder, uma liderança do bairro, região serrana na REC, eu já fui por 3 vezes falar já com o Solete e levei a minha ideia. De repente a minha ideia não seria ideal, de repente não sei por que não estão me ouvindo mais, eu não sei por quê, que fosse fazer pelo menos as avenidas aonde passa carro mais rápido, frente de supermercados, frente de colégio, que deveria de fazer, destinar uma equipe, já que tem 6 ou 7 equipes trabalhando, né? Que destinasse uma equipe e ouvisse mais os presidentes de bairro, ouvisse mais... Uma parte, vereador Cristiano. Ouvisse mais aí os vereadores, essas lideranças que nós podemos ajudar muito, a gente pode ajudar muito, que nem essa ideia que eu levei de nós fazer as praças, fazer onde tem mais gente, aglomerados, avenidas, e fazer em frente do supermercado, e já faz mais de 15, 20 dias que eu estou esperando, está continuando a mesma coisa, as luzes tudo queimadas em frente a esse estabelecimento. Obrigado. Tá. Dado o momento vai ser feito, nobre colega e vereador, a demanda está reprimida, de fato, né? Tem muitos chamados, mas falei ontem com a equipe da iluminação, estão trabalhando em conjunto. A nossa equipe do município está fazendo a devida manutenção e a empresa agora contratada está fazendo a colocação. Nossa cidade é uma cidade na casa dos 500 mil habitantes, né? Então, dado o momento, certamente vai ser atendido. Vereador Cristiano, eu fico feliz vendo essa imagem do Centro Integrado de Operações de Caxias do Sul, porque uma oportunidade que nós fomos a Niterói, eu, a vereadora Tatiane e o prefeito Adiló, e também o secretário Matheus, nós visitamos o Centro Integrado de Niterói. E a gente pode dizer que foi inspirado também esse espaço lá. E agora, e a gente viu no momento que um acidente de um ciclista numa rodovia, e de imediato eles acionaram todos os órgãos de segurança porque estavam dentro dessa sala. Então eu fico feliz que a Caxias do Sul também esteja na vanguarda, né, das grandes cidades nessa questão de tecnologia, do trânsito, transporte e mobilidade. Né? Sobre a questão da iluminação, eu acho que é um momento que a Caxias do Sul está dando uma virada de chave. Eu acho que com calma, eu sei que tem pessoas que têm meses esperando uma troca de lâmpada, mas eu quero agradecer também toda a equipe hoje de servidores públicos, liderado pelo ex-vereador Edi, mas que nós teremos com certeza no momento importante da nossa cidade, quando nós tivermos toda essa rede elétrica, né, de luminárias trocadas. Acho que Caxias do Sul também vai entrar num cenário mundial, né, de sustentabilidade, também passando pela iluminação pública. Obrigado, vereador. É isso aí, vereador Lucas. Obrigado. Primeiro, eu quero lhe parabenizar, vereador Cristiano, pelo seu trabalho. O senhor tem cara de brabo, né? Mas o senhor tem uma trajetória bacana de ouvir as pessoas. O senhor sabe do meu carinho, do meu respeito. Parabéns aqui pelo seu trabalho. Só uma ideia sobre essa questão da iluminação. Eu quero também destacar o trabalho dos servidores e do ex-vereador Edi Carlos. Ontem esteve aqui conversando, pegando as demandas e tal. Mas talvez, em razão do atraso, da demora de muitos lugares e de muitas solicitações nossas, inclusive da troca de lâmpada, como uma forma para organizar, devem ter um roteiro. Essas trocas devem estar acontecendo por um roteiro. Talvez poderiam nos passar esses roteiros que estão acontecendo, porque daí a gente passa as indicações, né? É uma forma de organizar, vereador Cristiano, e atender pessoas que estão esperando há bastante tempo. É mais um sentido só de uma ideia que fosse auxiliar. Obrigado. Obrigado, anotado. E com certeza vamos trabalhar para atender a demanda de todos. Vereador Bressan. Obrigado pela parte, vereador Cristiano. Primeiro, parabenizar pelo senhor, né, pela sua seriedade. Deve ser o seu primeiro grande expediente, acredito eu. E de dizer que fico feliz por o senhor estar na casa, que o senhor é um grande amigo meu. Então,
Já por isso, o senhor tomara que seja reeleito e que possa voltar para essa casa o ano que vem. Mas dizer que, vereador Lucas, se nem o vereador Xuxa não está sendo ouvido, imagina eu e o senhor, né? Então, já começa por aí. E eu vinha reclamando aqui por diversas vezes, porque de 10 ligação, 9 é lâmpada. 9 é lâmpada. Ou 11. Daqui a pouco vai ser de 10 ou 11 é lâmpada. Então, assim, ó, tá difícil. A programação não tá correta. Algumas lâmpadas que foram trocadas, vereador Cristiano, foram trocadas ainda com as lâmpadas velhas. Eu acho assim, pô, já troca com a nova. É uma menos, né, para depois poder voltar lá e fazer o serviço novamente. Então, economiza. Então, assim, ó, tá um pouco difícil. Ou bem difícil. Mas eu tô mandando. Todo que vier, faça o protocolo, faça a Alô Caxias, não adianta mais fazer indicação, agora tem que fazer a Alô Caxias, faça a Alô Caxias e mando. Mas está demorando 15, 20, 30 dias mais ou menos. Então, obrigado e vamos ficar atento aí. Obrigado. Só para contribuir e responder ao nobre amigo e colega vereador Bressan, as demandas do Alô Caxias, elas continuam sendo atendidas pelos nossos servidores, né? Então, no entanto, elas vão continuar sendo essas lâmpadas... as amarelas, né? As normais. E a empresa que está fazendo a colocação das novas luminárias, aí são as de LED. Então, nós estamos atendendo as demandas do Alô Caxias e pedido dos nobres pares, né? Mas na medida do possível vai ser trocado de toda a cidade. Né? Mas só para não deixar de atender nesse momento aí, visto que o cronograma da empresa é outro. Tem a parte aí, vereadora. Vereador, parabéns pelo seu primeiro grande expediente aqui na Câmara. Assuntos muito importantes de relevância que impactam de fato na comunidade, no dia a dia das pessoas. E essa foto é o retrato, né, da eficiência do que é uma lâmpada LED. Então, a gente consegue observar bem, né, a diferença de iluminação entre uma rua e a outra. E isso certamente vai impactar na segurança, na qualidade viária, numa série de requisitos, né? Orientar a população, continue fazendo os Alô Caxias, e a gente sabe que a empresa, né, vai ter um pouco de dificuldade, porque nós temos em torno de 4.000 Alô Caxias abertos, de lâmpadas que estão queimadas. Então, num primeiro momento, sim, né, estamos correndo atrás de trocar o que está queimado, para depois, num outro momento, de acordo com o cronograma da empresa, começa a modernização do parque, né? Que a modernização, o que é? Bom, aí a gente vai começar a trocar realmente em toda a cidade, né? Agora, o que está sendo feito é lâmpadas queimadas, estamos trocando, né? E o que vem acontecendo, e é uma coisa bem interessante para a gente compartilhar aqui, é que quando troca por uma lâmpada LED, o vizinho vê, né, a iluminação melhor, acaba abrindo um protocolo para trocar uma lâmpada que funciona, que é vapor de sódio. Então, a gente pode ter um efeito interessante, que ao invés de diminuir os Alô Caxias, aumentem. Porque daí o vizinho vai ver, mas trocaram por aquela lâmpada que iluminou bem mais. Ah, não, eu vou abrir um protocolo, mesmo que a lâmpada esteja funcionando, para trocar também. Isso, inclusive, né, foi dito pela equipe, né, das PPPs, que aconteceu em outros municípios também, mas deixar claro que a modernização está prevista em contrato, né, e após o 3º mês de operação, ela já inicia acontecendo. E também esclarecer para quem está nos acompanhando, né, que tem equipes de manutenção na área, na região central, fazendo essas trocas, mas está acontecendo já no interior também. Então, isso é muito positivo, porque se tinha muito medo que o interior ficasse, né, abandonado, que o interior não tivesse atenção. Está tendo também. As trocas estão acontecendo simultaneamente. Parabéns. Tem a parte. Parabéns, vereador, pelo tema proposto. São temas, né, importantes para a cidade, a iluminação pública, a segurança. E que bom que o senhor vem fazendo esse trabalho sério e aí na tribuna, né, vamos dizer assim, restabelecendo a verdade que foi posta. É isso aí. Muito obrigado. Vereadora Gladys. Obrigada, vereador Cristiano. Não, o que a gente tem percebido, eu também concordo com o senhor quando o senhor diz que iluminação pública é segurança, é uma questão de segurança. Só que, como informação, porque a gente tem ouvido os moradores e tem acompanhado o trabalho, nós tivemos tanto no Desvio Risco quanto na Forqueta o problema de trocarem uma lâmpada na mesma rua, ou duas, e deixar as restantes para depois. Isso eu não estou entendendo. Se a empresa, se vai até uma rua, troca todas. Né? Não adianta só ir para bater foto, coisa assim, não adianta. Tem que fazer toda a rua. Forqueta tem 75 lâmpadas
que inclusive a Sandra, que é a presidente de bairro, passou de rua em rua e sinalizou. Então, todas elas estão com um barbante amarrado lá para facilitar. Era isso. Então, para concluir, senhora presidente, né, então fiz esse link aqui entre a poda, a iluminação, o cercamento, né, melhora muito a segurança pública da nossa cidade. Mas, por óbvio, sempre devemos estar atentos aos nossos efetivos da segurança pública, né? Somos uma cidade rica e pujante. Portanto, manter o máximo de efetivo possível é necessário na nossa cidade para combater e diminuir os índices de criminalidade de Caxias do Sul. Era isso, senhora presidente, nobres pares. Obrigada, vereador. Em declaração.